Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Bom, esse evangelho, segundo escreveu Mateus, Mateus era um dos apóstolos, né? Ele era chamado também de Levi, era um cobrador de impostos. Naquele período, essa função, né, de cobrador de imposto, ele era mal visto pelos judeus porque ele fazia parte de uma cobrança do Império Romano, que tributava, né, os judeus que estavam sobre o domínio do Império Romano. Ele era concursado, né, tinha uma vida aparentemente boa, trabalhava, né, então para o Império Romano como coletor de impostos, né? E Jesus o chama ao ministério e ele, reconhecendo que Jesus era o Messias, aceita esse chamado e escreve aos judeus por ele ser judeus. Então, judeu, essa carta, esse evangelho, né, apresenta Jesus como um rei e é escrito aos judeus. Diferente de Marcos, que é escrito aos gregos, aos romanos, né, e Lucas aos gregos e João para a totalidade da igreja. Por isso nós temos 4 evangelhos nas Sagradas Escrituras. Quando nós observamos essa parte, né, é continuação do Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 aqui de Mateus, quando Jesus começa uma pregação, né, fantástica, falando sobre vários assuntos, né, interessantes. E aqui ele fala especificamente a respeito da oração, a partir do versículo 5, né? Ele fala, antes aqui, no início do capítulo 6, Jesus começa e fala algo a respeito da arrogância, né? Então ele diz para nós guardarmos de fazer as nossas esmolas com a intenção de ser visto, de aparecer, né? Então esse é um tema interessante, porque tem muitas pessoas que fazem as coisas, ajudam as pessoas, né? Postam em redes sociais, com a intenção de aparecer e ser glorificado, para mostrar que ele é uma pessoa boa. Então, nós precisamos fazer boas obras, até porque aquele que é salvo, ele precisa praticar boas obras, não para ser salvo, mas como consequência da sua salvação. É uma pessoa que foi salva por Cristo, que é transformada, ele não deseja o mal para ninguém, ele quer que as pessoas estejam na presença de Deus, sejam salvas, né? E o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas que necessitam, nós fazemos. Evidentemente que existem algumas pessoas, né, que, como a palavra de Deus diz, né, vivem enganando e sendo enganadas, né? Eu estou falando das pessoas que realmente necessitam. Então, aí Jesus diz que essas pessoas já receberam o galardão. Aí fala da questão da esmola, né, para não tocar trombeta, não ficar falando, né, com a intenção de receber glória, de serem glorificados, né? E Jesus diz que essas pessoas já receberam o seu galardão. Aí ele orienta no versículo 3, quando você der uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a sua direita. Você não precisa ficar mostrando, né, se você ajuda a assistência social da sua igreja, se você auxilia, né, alguma família e tal, você não precisa ficar tocando trombeta para receber glória por conta disso, né? Se Deus te deu condições financeiras, né, de qualquer forma que você pode ajudar, né, nós devemos e precisamos, por sermos cristãos, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. A partir do versículo 5 aqui, Jesus já dá uma orientação a respeito da oração. E olha, ele vem no mesmo tom, né? Ele vem falando sobre a questão da arrogância, de fazer as coisas para aparecer, e até a hipocrisia era tão grande dessas pessoas, né, dos fariseus e dos escribas, que eles faziam tudo na intenção de aparecer, de receber glória, até a oração.
Aí Jesus diz o seguinte, quando orares, não seja como os hipócritas, né? Hipócrita é uma pessoa fingida, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas, até na rua, lá era comum, né? Então eles serviam a Deus e essas pessoas oravam na rua e em pé na sinagoga para todo mundo ver que ele estava orando. E as esquinas da rua para serem, olha o objetivo, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então Jesus, ele vem falando que era necessário e é necessário orar, praticar boas obras, só que a intenção disso é que é perigoso. Por quê? Existem muitas pessoas que estão na igreja, até fazendo a obra, que têm motivações erradas. Estão ali não para adorar e glorificar a Deus, mas para ser promovido, para receber glória. Isso é extremamente errado. A pessoa precisa crer em Cristo, se converter, né? Ter realmente um encontro com Deus e saber que ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Mas ele precisa ter comunhão com Deus diariamente, né? Não o mais importante é vida com Deus, não é vida para Deus. É claro que quando nós temos vida com Deus, comunhão com o Espírito Santo, vivemos uma vida de oração, lutando para vencer o pecado, Deus nos chama e nos comissiona a fazer, né? A anunciarmos o Evangelho, a adorarmos a Ele. Ele nos dá dons e nós devemos usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Aí, na continuação aqui, ele diz, né? E orando, versículo 6, mas tu quando orares, olha a forma que Jesus fala para nós fazermos, né? Quando nós orarmos, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, nós precisamos fazer as nossas orações. O que é uma oração? É falar com Deus, né? Nós precisamos, porque a oração é um meio, né? A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Então, essa oração, ela não precisa ser feita para ser vista, ou com esse objetivo, né, de nós aparecermos, mas sim, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, ter comunhão com Deus. Isso sim, né, Deus vai recompensar essas pessoas. E ele continua dizendo que não é necessário usar de vãs repetições, né, pedir a mesma coisa, ou repetir reza, né, essas coisas. A oração é você abrir o seu coração. Deus, aqui quando vamos pedir a Deus, ele já sabe, no versículo 8 diz, né, até o Senhor Jesus já falou, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós nos pedirdes. Então, antes de nós pedirmos a Deus, Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. E Tiago diz que nós pedimos e não recebemos é porque pedimos mal. Então, muitos de nós, às vezes, para gastar em nossos deleites. Interessante a oração de Ana. Deus precisava de um profeta, Deus precisava, aliás, de um sacerdote, né? Porque Eli não fazia a vontade de Deus, era conivente com a miséria que os seus filhos viviam, em desobediência com Deus. E Ana, né, era casada e tinha a Penina, né, que também era esposa do seu marido. Ele era casado com duas esposas, né, Eucana. E ela, Deus havia cerrado a madre dela, ela não dava filhos, né, ela não tinha condições de gerar. E Penina, por não ser tão amada por Eucana quanto Ana, ela irritava, né? Falava, olha, eu fui abençoada por Deus. E ficava, né, provocando ela ali, falando que ela não era abençoada por Deus, porque não podia gerar filhos e tal. E ela, com amargura de alma, vai a Siló, quando eles, né, iam adorar a Deus, e ela ajoelha ali e se derrama diante de Deus e pede, faz uma oração fantástica, pedindo, falou, Deus, se o Senhor abrir a minha madre, me der um filho homem, eu entrego ele para o Senhor. Falou, pronto, era isso que Deus precisava. Porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, não obedeciam a Deus.
e Deus precisava de alguém que fosse fiel e que, né, e esse menino foi nada mais, nada menos que Samuel, né, um último libertador, aquele que, divisor de águas, né, ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, né, conviveu ainda com Davi. Então foi um grande profeta. Tem 2 livros que trazem o nome dele nas Sagradas Escrituras, isso por causa de uma mulher que faz uma oração inteligente e que era segundo a vontade de Deus, né? Então a Bíblia nos mostra, nós não podemos pedir as coisas para nós gastarmos nos nossos próprios deleites, mas para a glória de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? E Deus abriu a madre de Ana, deu a ela um filho, e esse filho foi uma pessoa muito usada por Deus, né? Consagrada a Deus, e foi um grande sacerdote, um grande profeta, né? Um grande homem que Deus usou para abençoar a nação de Israel. Então é isso, nós precisamos orar assim, né? E Jesus aqui ele ensina a oração do Pai Nosso. Então outro dia a gente fala sobre essa oração específica, mas a oração é importante, né? E aqui Jesus fala sobre a questão de não orar para aparecer, né? Para ser glorificado. É importante porque todas as pessoas que foram transformadas, né, e já vivem para Deus, elas fogem da soberba, da arrogância, ela não quer aparecer para receber glória. Nós sabemos que o único que deve ser honrado, adorado, glorificado é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.